Então, beleza. Vamos retomar onde estávamos. Então, acredito que essa parte, né, explicando um pouco do pensamento de Karl Popper e Thomas Kuhn, acho que já está bem estruturada. A gente prossegue aqui. Então, resumindo, né, a ciência é um método objetivo, lógico e sistemático de análise dos fenômenos criado para permitir a acumulação de conhecimento fidedigno. Tá? Então, é interessante a gente pensar que a ciência ela vai ter um método objetivo, tá? Que é diferente de um método ou de uma ideia subjetiva. Tá? Ou seja, quando a gente fala do processo de subjetividade, estamos no campo mais da opinião, mais da doxa, mais daquilo que cada um, com as suas crenças, os seus conhecimentos, pode, de alguma maneira, pensar e ter ali a sua filosofia de vida, a sua ideologia, não tem problema. Mas quando a gente fala da ciência, estamos falando de um campo objetivo. Então, esse método também tem que ser objetivo. Ou seja, ele tem que ser válido para todos. Tá? Aqueles que puderem usar a sua razão, por isso que ela é lógico, né? É lógico e sistemático, utilizar suas faculdades mentais, ele vai analisar essa metodologia, esses resultados, e ele vai concordar. Tá? Por quê? Porque não se trata de meras opiniões, se trata de uma análise de fenômenos, resultados palpáveis, prováveis, demonstráveis. Então aqui a gente está no campo da ciência, não do campo da opinião e da subjetividade. E nesse sentido, todo o conhecimento científico ele deve gerar esse acúmulo de conhecimento, tá? que vai ajudar a humanidade, como foi falado anteriormente, a evoluir, a crescer e a progredir, tá? Assim por diante, em todas as áreas de conhecimento. Em outras palavras, a ciência busca compreender o conjunto de relações além do que se vê, além do senso comum, descobrindo explicações que servem de base para a compreensão, organização, classificação e ordenação da natureza ao qual está inserida. Então, a ciência, ela sai do senso comum, que muitas vezes você até tem determinados resultados positivos, mas que você não sabe por quê. Você não consegue compreender e explicar as razões, as causas, como diz Aristóteles, né? Ciência, conhecimento, episteme, é conhecer as causas, os porquês de que aquele resultado chegou àquele resultado. Por que 2 mais 2 são 4? Tá? Você tem que realmente explicar e compreender os processos. Então a ciência está nesse campo. Não basta eu apenas saber que é assim. Eu tenho que entender, explicar, ser capaz de demonstrar por que é assim. E aí isso se torna algo, a princípio, né, irrefutável e aceito pela comunidade científica, pela comunidade das pessoas. É um pouco essa ideia que está sendo colocada aqui. Agora, a gente vai um pouco para a filosofia, que é a filosofia que é o outro campo aqui de estudo que a gente está correlacionando com o conhecimento científico. E aí a gente tem aqui uma tirinha da Mafalda, né? Acho que a Mafalda tem umas tiras, umas sacadas bem interessantes. Então, se vocês puderem acompanhar aí, vocês percebem aqui nos primeiros quadradinhos que a Mafalda está pegando aqui uma mesa, aí ela coloca diante ali do pai dela, o pai dela está só olhando, observando, né? Não está entendendo muito o que está acontecendo. Ela vai lá, pega uma cadeira, aí pega ali uma jarra com água, aí coloca ali na mesa, ou seja, eles vão ter ali algum momento de reflexão, de um grande bate-papo. Ela preparou ali todo um cenário para ter uma grande discussão. Essa que é a ideia. E aí, ela senta, ou seja, ela quer aprender, ela está disposta a aprender, deu ali todas as condições para o pai falar à vontade, se cansar ali, ele vai ter como lubrificar ali as suas cordas vocais. E aí ela pergunta, o que é
filosofia, pai. E aí, né, isso aconteceu num dia, e a gente vai ter aqui um outro dia, tanto que começa o quadradinho, colocando aqui, né? Ela falando para o seu amiguinho. Ontem pedi a meu pai para me explicar o que é filosofia. O amiguinho pergunta. E aí? Né? E aí ela não fala nada, eles continuam andando e ele percebe que o pai está lá no escritório com vários livros, se debruçando para tentar entender o que é a filosofia e ainda não chegou a alguma conclusão. E aí o menininho, né, coloca, né? Ou seja, a filosofia não vai ter, a princípio, uma resposta definida. Eu acho que a gente poderia dar aqui uma definição de filosofia partindo do princípio que ela seria esse cultivo à sabedoria, essa busca constante, crítica e de análise de todos os processos sociais do ser humano, sabe, da ideia de Deus, ou se realmente Deus existe. Dá para a gente chegar nessas questões, mas a grande questão é que o que é o posicionamento filosófico? É você, de repente, perceber que, na verdade, nós temos mais perguntas do que certezas. A gente tem mais dúvidas do que convicções. Então, a ciência, a filosofia, por isso que ela é importante para a ciência, ela não vai se enveredar a conjecturar verdades absolutas, porque isso corre um grande risco de você dar uma resposta apaixonada, uma resposta ideológica, e não a resposta filosófica científica, de que o conhecimento, você não deve se apegar àquela informação, àquele conhecimento, mas você deve entender que muitas vezes o conhecimento é um processo mutável, né, de modificação, de transformação. Tá? A constante, de repente, é a mutabilidade, é a inovação, é coisas novas que vão surgindo. Então a gente tem que estar nesse lugar sempre de questionamento, de busca incansável por uma verdade, entre aspas, que não é uma verdade absoluta, que você chega no topo, mas uma verdade momentânea, provisória, que de repente naquele momento ela atende às buscas e às indagações humanas. Aqui a gente chega então em uma questão de colocar ali, de certa forma, a filosofia, não necessariamente em oposição à ciência, mas dá para a gente pensar em que elas de repente caminham em disputas ou em campos opostos. Né? Vivemos em uma sociedade que enfatiza seus pensamentos na busca de respostas aparentemente incontestáveis, na certeza sobre o conhecimento, na resolução do problema. Pensando assim, não será a filosofia quem irá satisfazer tal necessidade? Pois a filosofia não traz a certeza da verdade, traz questionamentos e impulsiona a busca da verdade. Então, o interessante aqui não é necessariamente imaginar que a filosofia ela seja um processo de você ficar questionando, né, metodicamente por questionar, tá? Que é um pouco daquele pensamento de Descartes, a dúvida metódica, a dúvida, né, o método, né, a dúvida hiperbólica. Ou seja, a ideia é que você deve sim questionar, deve sim investigar, não porque você é um questionador, que a ideia da filosofia é estar sempre questionando e ela vai continuar questionando mesmo quando não tiver razão para questionar. Não é essa a questão. Ou seja, porque senão a gente encerraria a filosofia como sendo um movimento de ficar questionando, perguntando, sem nenhum objetivo. Mas o processo questionador é que a gente não se iluda com aparentes verdades que podem parecer incontestáveis, mas na verdade não são. E quando a gente fica encerrado nessas aparentes verdades, a gente na verdade está vivendo uma mentira. E a verdade em si está deixada de lado, não está sendo buscada, realizada, cumprida por conta de você se consolidar numa aparente verdade. Então a filosofia ela não vai deixar isso acontecer. Ela vai ser essa inquietação constante para que a gente busque essa verdade, para que a gente busque essa
verdade momentânea e transitória, mas que atende, talvez, melhor aquele momento, aquela situação atualmente, e que, de repente, amanhã não vai servir mais. Isso aí não tem problema nenhum. Tá? É um pouco o que está sendo dito aqui no próximo quadrinho, né? E essa verdade está em constante processo de mudança, despertando ao filósofo conceitos e características não percebidos antes, buscando nos questionamentos encontrar a verdade. Então, é encontrar essa verdade que, ao mesmo tempo, ela não é tão verdadeira, ela é transitória. É um pouco isso que a filosofia se posiciona. Diante de tantas mudanças e, às vezes, incertezas, faz com que o pensamento filosófico possua menor importância que o conhecimento técnico-científico. Aqui tem um quadradinho, né, que tem dois amiguinhos conversando, e um coloca, né, não tenho mais certeza de nada. Aí o outro fala, quem é você? Então, em última instância, a filosofia pode te levar ou nos levar a esse lugar de não saber nada, não ter certeza de nada, não ter convicções, inclusive não se sabe quem você é e quem é o outro. Só que ao mesmo tempo que isso pode parecer um vazio absoluto, é a partir do nada, do vazio, que você começa a ser algo e ser, de repente, não aquilo que determinaram, não aquilo que imporam, mas aquilo que você quer ser ou você quer fazer de si mesmo, que é um pouco a concepção de liberdade sartreana, né, de Jean-Paul Sartre. Então, acho que é um pouco isso, a gente tem que chegar nesse não lugar dos conceitos também, para procurar, de repente, construir novos conceitos que possam ser melhores, mais atuais do que os antigos. E se você tiver uma ideia de verdade absoluta e irretocável, você não consegue sair desse lugar. Voltando à filosofia. Né? A palavra filosofia, ela já foi explicado isso anteriormente, ela é essa união, né, de dois outros termos, etimologicamente falando, philos, né, ou filia, que significa amor ou amizade, e sofia, sabedoria ou conhecimento. E Pitágoras, é a ele, né, que se atribui a invenção da palavra filosofia. Lembrando que Pitágoras ele não inventou a filosofia, embora, na verdade, a filosofia não foi inventada por ninguém. Eu acho que ela foi descoberta e esses pensadores eles começaram a sistematizar e nomear e dar ali um significado, um conteúdo para a ideia de filosofia. Este, quando solicitado por um rei a demonstrar seu saber, disse-lhe que não era sábio, mas filósofo, ou seja, amigo da sabedoria. Então, lembra do só sei que nada sei de Sócrates? O filósofo, o verdadeiro filósofo, ele não se coloca como sendo sábio, dono da verdade, o dono do conhecimento, enfim, o dono do saber, mas ele é aquele que vai buscar, vai amar como ninguém a sabedoria. Vai estar sempre no processo de busca constante, irrefreável, de alcançar essa sabedoria. Tá? Então, esse é um pouco a sina do filósofo. Um pouco isso. Aí nós chegamos aqui, outras explicações. Para Platão, a filosofia tem um fim prático, moral, e é a grande ciência que resolve o problema da vida. Este fim prático realiza-se, no entanto, intelectualmente através da especulação do conhecimento da ciência. Então, é interessante aqui, porque a gente vai estudar depois, eu já dei para vocês, inclusive depois eu vou disponibilizar essa aula no Moodle, a questão da introdução aos mitos, né, Hesíodo, Homero, enfim, toda a questão, inclusive psicológica, presente nos mitos. Depois eu vou falar um pouco melhor também dos pré-socráticos, então Heráclito, Pitágoras, Parmênides, enfim, e Protágoras, que na verdade Protágoras já está nos sofistas, né? Então Protágoras deixa de lado, mas esses filósofos que são os filósofos da natureza, da physis, da arqué, e que vão dar uma explicação da natureza dentro da própria natureza, buscando elementos e fenômenos naturais que se explicam, e não mais
recursivamente aos deuses, que é o mito, que de alguma forma vão estar por trás dos fenômenos naturais. Então a gente vai ter esses dois momentos, né, da mitologia, filosofia, do ponto de vista ali da cosmogonia, ou melhor, cosmologia. Cosmogonia seria a mitologia, cosmologia seria os filósofos da física, e aí a gente chega na filosofia clássica com os sofistas e Sócrates. E aí, dentro dessa leitura socrática, que agora a preocupação deixa de ser os deuses ou a natureza e passa a ser o ser humano, a moral, o pensamento humano, a sua forma de agir no mundo, os seus questionamentos, as suas dúvidas. Então, o ser humano se torna objeto, a medida de todas as coisas, como fala Protágoras. Então, o ser humano ele se torna não só aquele que avalia racionalmente todas as coisas e dá ali um conteúdo, um significado, um sentido, mas ao mesmo tempo ele é aquele que se estuda a si mesmo, e a grande descoberta agora passa a ser o humano, o material humano, a lógica humana. Então, Platão coloca a filosofia dentro desse campo moral, né, desse campo prático, das ações humanas e não apenas de uma especulação do mundo, dos deuses, da natureza e assim por diante. Tá? E a ciência, ela também está nessa seara daquilo que é prático, daquilo que é funcional, daquilo que atende ali às minhas necessidades atuais. Então, quase que finalizando essa primeira aula aqui, a gente coloca, né, que existem diferenças entre a filosofia e a ciência. Então vamos ver um pouquinho do que seriam essas diferenças. Então, enquanto a ciência, essa definição é dada por esse estudioso, né, o Aranha, ele é um dos pensadores dentro da filosofia e dentro do campo da ciência. Então a ciência, ela se trata de juízos de realidade, ou seja, maior objetividade com foco nos resultados da investigação científica, gerando uniformidade de conclusões, visando mostrar como os fenômenos ocorrem ou podem ocorrer, suas relações e como prevê-los. Então, a ciência vai estar dentro de um campo daquilo, primeiro, que é objetivo, que nos trata de opinião, de ideologia, de filosofia, mas é aquilo que é evidente para ambos os lados. O foco está nos resultados da investigação, então não é dos resultados daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, mas daquilo que a investigação, a pesquisa, ela produz, tá? Gerando uniformidade de conclusões. Então, todas as pessoas conduzidas, expostas a essa pesquisa, a essa investigação, necessariamente vai chegar na mesma conclusão, porque os resultados não vão ser diferentes, não vai ser um resultado a cor vermelha, o outro a cor azul, o outro verde, o outro preto, não, vai ser todos os resultados a mesma cor, ou seja, a mesma conclusão. Tá? Estamos falando de algo objetivo, visando mostrar como os fenômenos ocorrem. Então, a ciência vai se preocupar com esses fenômenos naturais, principalmente com a física. Né? A física, mas não só a física da natureza, a física do corpo, a física da mente. De um modo geral, é aquilo que Augusto Comte vai trazer dentro dessa ideia de que a gente tem que levar isso para o laboratório e olhar isso de uma forma que seja indubitável. Né? Embora ele tentou fazer isso com a ciência social e não conseguiu colocar o social dentro de um laboratório, mas pelo menos dentro do campo científico, esse vai ser o objetivo e é assim que vai acontecer. As verdades, as conjecturas, as afirmações vão ser laboratoriais. Enquanto a filosofia, ela vai estar mais na ideia de juízo de valor, né? Ou seja, vai além das comprovações científicas. Não vê apenas o como, mas como deveria ser. É interessante que aqui a filosofia vai se posicionar muito avaliando o valor da descoberta científica, o seu valor ético, o seu papel ético no mundo. Até que ponto você descobrir ali uma energia atômica, você montar uma bomba e você utilizar ela para destruição em massa, é de fato algo bom para a humanidade, para o futuro da humanidade,
para a estabilidade atual da humanidade, ou se você poderia, de repente, usar essa energia atômica para processos produtivos, ou se, de repente, você deve até descartar essa ferramenta, esse instrumento que pode servir para um mal muito maior. Então, a filosofia ela vai analisar o valor dessas descobertas, né? A filosofia julga o valor do conhecimento e da ação, sai em busca do significado, dando sentido à experiência. Então, essa é um pouco das relações e diferenças, mas que, na verdade, elas são complementares, né? Eu não vejo a filosofia como uma inimiga do conhecimento científico, mas algo que está ali para ajudar os seus processos. Mas essa não é a única forma de conceituar e compreender o objeto de estudo da filosofia. Sabe por quê? Né? O conceito de filosofia foi elaborado de acordo com o período de tempo do curso de sua história, ou seja, em cada período de tempo e o curso de sua história foram criados, moldados, né, e ou repensados seus conceitos. Então a filosofia ela não é estática, ela também é uma estrutura que não apenas pensa e repensa o mundo e as coisas, mas ela pensa e repensa a si mesma. Então ela também tem uma história que vai sofrer alterações, que vai sofrer ali modificações, que vai ter um processo de reestruturação, inclusive até de revolução. A filosofia ela vai caminhar dentro desse processo. A gente pensar a filosofia nos mitos, depois a filosofia clássica, a filosofia antiga de um modo geral, a filosofia depois romana, ou nos períodos ali da Idade Média, filosofia moderna, né, filosofia ali pós-moderna, ou seja, a gente vai ter em cada momento concepções, formas, maneiras, né, de pensar, de analisar, mas que não foge desse processo intrínseco da filosofia, que é a criticidade, como sendo algo presente em todas as suas modalidades. Platão mostra que o amor, philos, é carência, desejo de algo que não se tem. Logo, a filosofia é recurso para buscar o que se precisa. E o filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim quem busca conhecer continuamente. Então, acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Dessa forma, a filosofia toma como objeto de estudo o conhecimento. Então, conhecer, inclusive conhecer e saber, né, que é como você aplica esses conhecimentos de uma forma prática, inteligente e útil para a sua vida, é um processo da filosofia, embora também nós temos Aristóteles, que sai um pouco de uma ideia utilitarista, que parece ser um pouco aqui a ideia platônica, e vai falar que filosofia, sabedoria, é um processo contemplativo, permanentemente contemplativo. E muitas vezes o saber ele não vai servir para nada do ponto de vista utilitário, mas ele vai ser algo importante para o bem-estar, para o equilíbrio humano, para inclusive a ideia de felicidade, que é um pouco o que nós chamamos de ócio. E aí a gente vai entender um pouco isso melhor na filosofia da arte. Muitas vezes você vai contemplar uma arte e vai perceber que do ponto de vista utilitário, mercadológico, da indústria, vamos colocar assim, desse processo da indústria ou da razão instrumental, ela não vai ter uma utilidade desse ponto de vista, em matéria de valor financeiro, mas ela vai ter uma utilidade para a alma, para o ser, para a evolução pessoal e espiritual de cada um. É um pouco isso que a filosofia também se propõe. Chegando à Idade Média, busca-se conciliar fé e razão. A gente sabe que a Idade Média é muito marcada pelo domínio filosófico, tendo como égide a Igreja, como sendo ali o grande guarda-chuva que abarca toda a compreensão científica, filosófica da época, né? Então, o método utilizado é o da disputa, baseando-se no silogismo aristotélico. Se a gente pegar, por exemplo, Tomás de Aquino, né, que pega Aristóteles e vai buscar entender as verdades divinas a partir desse processo lógico, racional, silogístico, dentro do pensamento aristotélico, que a gente vai estudar mais para frente ainda, né, nesse módulo.
Então, partiam de uma intuição primária e, através da controvérsia, caminhavam até as últimas consequências do tema proposto. A finalidade era o desenvolvimento do raciocínio lógico. Agora, o objeto de estudo passa a ser a razão. Então, aqui, a gente tem uma ideia da razão, mas é uma razão sob o guarda-chuva religioso, né, de uma ideia de um Deus que é incontestável. Então, de certa forma, a gente poderia pensar que, do ponto de vista da filosofia no seu âmago central, dentro da Idade Média, ela está aprisionada com a ideia maior, que era a ideia de Deus. E, nesse sentido, se partia de uma verdade. E a filosofia, intrinsecamente, ela não pode partir de uma verdade. Ela tem que ser livre. Ela não pode estar amarrada a uma ideia, a uma verdade. Lembrando, então, a gente vai encerrando a aula, que agora nós vamos começar a entender melhor esse processo silogístico aristotélico, tá? que é também um pensamento tomista depois, mas a gente agora volta novamente, sai da Idade Média, volta para o Aristóteles, que nos seus analíticos, né, no seu órgão, vai trabalhar, que é uma das suas obras mais importantes, vai trabalhar essa questão do pensamento, de como organizar o pensamento para chegar a essas verdades. Então, é por aqui que nós paramos hoje. Beleza? Lembrando que a nossa aula aqui ela teve uma pequena interrupção. Ela vai estar conjecturada de duas partes, mas essas duas partes fazem parte de um mesmo processo que teria filosofia e ciência, que ainda não se encerrou. Então, a gente teve essa primeira aula, depois teremos ainda a continuidade dessa aula, entrando nesses processos silogísticos, do estudo do silogismo e da lógica aristotélica. Então, é isso. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.